Foi, não, muito bonita a festa, acho que anima bastante o torcedor do Cruzeiro. A gente fica curioso e, assim, a gente lembra, por exemplo, o trabalho do Fernando Diniz no Fluminense, foi um trabalho com muitos veteranos no time também. Você tinha Fábio no gol, você tinha Ganso, Cano, Felipe Melo. Então, assim, não dá pra dizer que ele não sabe trabalhar com jogadores experientes, né? Ele teve sucesso nessa mesma fórmula no Fluminense. Vamos ver como vai encaixar, como chega. Acho que vale lembrar, o Fagner teve uma temporada horrorosa, 2, pelo menos, temporadas muito ruins, em que ele era reserva do Mateuzinho e enfim, talvez eu fale um pouco mais de Fagner. O próprio Gabigol vem de 2 anos não muito bons no Flamengo. O Cássio saiu do Corinthians não da melhor maneira. Então são jogadores de muita capacidade, já provaram isso, né? Multicampeões, mas em má fase. Vamos ver como vai ser a temporada deles. E são jogadores caros, a gente volta, né, no assunto. O Cruzeiro do Alexandre Matos está montando um time caríssimo e a gente já viu um filme trágico no Cruzeiro dessa maneira no passado. Já. Não estou dizendo que vai acontecer, não sei se vai acontecer, mas a gente fica com o alerta ligado, né? A gente viu também algo muito parecido, eu acho, o que estava acontecendo com o Cruzeiro, com o primeiro ano do Crefisa do Palmeiras, quando o Palmeiras com o mesmo personagem, né? Começou a trazer um monte de por aí. Um monte de jogador. É bem parecido. Porque o Palmeiras bem no desespero, né? Contratou até depois acertar o time, né? Mas ele bate campeão naquela Copa do Brasil que mudou o rumo, né? Mas o simbolismo foi a contratação de um personagem comum, do Dudu. Né? Uhum. Que, na verdade, o Dudu daquele Palmeiras em 2015 é o Gabigol desse Cruzeiro, né? É verdade. Porque, lógico, tem fator idade, tem o fator simbolismo e tudo mais, enfim, né? Muita gente queria o Gabigol, poucas pessoas queriam o Dudu no futebol brasileiro, né? Lógico que não é que poucas pessoas queriam o Dudu, mas os times estavam muito mais tentando se degladiar por um centroavante como o Gabriel do que pelo Dudu, que era um atleta que estava voltando de lesão e tudo mais, né? E já estava meio que pré-acertado com o Cruzeiro, então meio que o destino já era sabido, né? Em relação do Dudu. Mas o Dudu, ele pode chegar para ser uma espécie do que foi o Zé Roberto naquele Palmeiras, né? Que trouxe uma comparação. Um jogador, lógico, não com a mesma idade, né? O Zé já era mais velho, mas um cara para ser um articulador desse Gabigol, um jogador para mudar um pouco do panorama de elenco. Depois esse Palmeiras foi se construindo ao longo da temporada. Tinha um jovem muito bom com valor, que era o Gabriel Jesus, que não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem um jovem que a gente olhe que saiu da base para estourar, mas ele monta um time muito parecido, né, com o que foi essa ideia do Palmeiras. Vamos trazer o máximo de bons jogadores possíveis e depois, na peneira, quem se encaixar é a sequência do elenco. Quesada, mas é um time super estrelado, a gente tá vendo ali o Eduardo também, que vem do Botafogo. Não é um time super estrelado, mas não, eu acho que é um pouco diferente, o Luizinho e Quesada, daquele Fluminense, por causa da idade. Acho que não são jogadores tão veteranos assim, porque tinha ali no Fluminense, dois pelo menos, um com 40 e um com quase isso, né? Que era o Felipe Melo Sem contar o goleiro, né? O Felipe Melo, Marcelo também já. Marcelo, velho. Cano. O Thiago que chegou não há muito tempo também. Thiago Silva agora, o Ganso. Mas enfim, é um time muito estrelado, com um técnico que a gente tem dúvidas, porque o retrospecto dele recente é péssimo. O Campeonato Brasileiro ganhou. Também vem em uma fase. Né? Vem em uma péssima fase. Agora, é muita grana, Quesada. É muita grana, Flavinho. E 3 ídolos recentes dos maiores ídolos. Palmeiras e Flamengo. Dos maiores times e 3 ídolos que são dos 3 ídolos mais vitoriosos desses 3 times. O Cássio é um dos que mais venceram com a camisa do Corinthians. O Dudu no Palmeiras e o Gabigol também no Flamengo. O Fagner também ganhou muito no Corinthians, é bom a gente destacar, né? Agora, todos esses 4 jogadores, tô colocando o Cássio na parada aí também, né? Eles precisam provar que as críticas não eram corretas com aquilo que eles estavam fazendo. Porque o Cássio sai pela porta dos fundos no Corinthians. Uhum. O Dudu também sai pelas portas do fundo do Palmeiras. Idem o Gabigol. E idem o Fagner, né? Então, quer dizer, esses caras são criticados por nós, cronistas esportivos, pelos torcedores respectivos desses times, né? E agora eles têm juntos a chance de, no Cruzeiro, falar, ô Flávio, menos, tá? Você tá errado naquela crítica. Eu falo assim, Cane, ô Luiz, vocês estavam errados. Olha o tamanho que a gente tem aqui, né? Então eles têm a chance agora de novo ambiente.
num ambiente rico, num ambiente que tem um peso e uma crítica e uma pressão diferentes de Palmeiras, Flamengo e Corinthians. É diferente jogar no Cruzeiro, não que não haja pressão, tá? Mas é uma pressão diferente. Né? Morar em Minas é mais tranquilo, morar em BH é mais tranquilo. Então, eu acho que tem muita coisa positiva aí para fazer esses caras voltarem a jogar futebol. O nível de contratações do Palmeiras daquela vez, o Vitor Hugo, zagueiro, que era uma promessa que veio do América, um zagueiro canhoto, como vai ser esse argentino contratado Gomes. O Lucas, lateral direito, do Botafogo na época, jogava um futebol regular, era um jogador de, não vou dizer cobiçado no Brasil, mas era um atleta que, opa, esse moleque é bom jogador. O Palmeiras trouxe, né, o Lucas lateral numa espécie do que pode ter sido o Fagner. Aí vem algumas apostas menores, né? Como André Giroto, Leandro Pereira, né? O Gabriel Volante, que era do Botafogo, depois jogou no Corinthians e tal, mas ele fez uma grande... Porque o Botafogo, em 2014, tinha feito um grande ano, né? Botafogo do Sidorf e tal. O Gabriel Volante jogou muito bem, o Zé Roberto. Aí o Palmeiras traz o Dudu. O Robinho, aquele meia, que jogou muito bem com a camisa do Palmeiras também. O Rafael Marques, que veio da China, o centroavante, meia, né? Mas ele, pra mim, sempre centroavante. Alan Patrick, o Arouca, Cleiton Xavier, o Egídio, que tinha sido campeão com o Alexandre no Cruzeiro, bicampeão brasileiro. O Alexandro, centroavante. E a cereja do bolo naquele ano, uma contratação cara também, foi o Lucas Barrios, centroavante da seleção paraguaia, enfim. Então o Palmeiras fez um ano de contratações ao mesmo nível, assim, bem parecido. Vale lembrar, já faz 10 anos e o Matos também está em uma fase, né? Nos últimos anos o Alexandre Matos também não fez grandes trabalhos, né? Enfim, Atlético Paranaense, Vasco, né? Onde ele passou, ele não teve grande sucesso e tá refazendo essa estratégia, essa aposta que pode dar certo, como deu no Palmeiras. Eu gostei da comparação do Facinca. De fato, o caso do Gabigol, lembro do Dudu até nessa questão da autoestima, né? O Dudu teve a coisa do chapéu nos rivais e tal. O Gabigol era um jogador cobiçado por outros clubes também e que topou ir pro Cruzeiro. Como eu falei, vem em uma fase, mas é uma grande estrela, né? Se o Gabigol estiver bem, provavelmente o time vai junto e é uma atração, é isso. Eu não gosto de ficar aqui falando se vai dar certo, se não vai, isso a gente tem que esperar. E não menospreza o talento desses caras, por mais que não sejam mais meninos, mas tem muito talento nesse time. Até o Fagner parece que chegou mais fininho no Cruzeiro. Mesmo, acho que ele faz... Achei também. Olha lá. Fica uma chuteira verde, né? A torcida do Corinthians ficou pé da vida. Ele meteu uma chuteira verde, foi? Meteu Os caras que são mais fanáticos aí acham isso um absurdo. Nossa. Agora, só jogador consagrado aí, né? Então, esses caras no auge, ninguém tá no auge aí. Mas no auge, esses caras foram maravilhosos, né? Até o Fagner, que saiu escorraçado do Corinthians, esse cara, no grande momento, né, de auge no Corinthians, ele foi um baita lateral. Disputou uma Copa do Mundo, foi para uma Copa do Mundo, foi titular em alguns jogos da Copa do Mundo, né? Contra a Bélgica. O Fabrício Bruno, ele começou no Cruzeiro, né? Uma curiosidade. Ele tem uma passagem pela Chape, ele volta para o Cruzeiro, aí ele vai para o Bragantino, é contratado pelo Flamengo e agora pode estar voltando. Fabrício Bruno também é um cara interessante, né? Todo mundo tem interesse. Já esteve sendo negociado aí com o clube inglês, já esteve na mira de outros times, mas não fecha com ninguém, né? O Flamengo, na hora do vamos ver, nunca libera o jogador. Se eu sou o Flamengo, eu não libero o Fabrício. Se bem aqui do clube inglês, do Aston Villa, que não foi, né? Aliás, o Weska, né? Foi o Weska na época. A informação é que quando ele ficou sabendo que 50% do salário ia ser devorado pelo leão do imposto de renda, pelo Lion inglês, ele...